Olá! Nesse vídeo estou de volta ao assunto tempo com expressões DAX. Sei que já tem bastante material aqui no canal sobre isso, falando sobre tabela calendário, sobre calcular número de dias passados, dias futuros, entre diversas outras coisas. Mas é que, de fato, todo um universo analítico se abre à nossa frente quando a gente olha para esse aspecto específico. Tá? E tem uma relação direta com o mundo real, porque dentro do cenário das mais diversas empresas e praticamente qualquer segmento do mercado, nós precisamos realizar comparativos e análises de acumulados, média móvel, entre outras coisas, e tudo isso envolve tempo. Então, nesse vídeo, que vai ser complementado por um artigo no blog, ambos estarão funcionando em sinergia, eu quero deixar para vocês uma fonte de consulta, tá? E de raciocínio. De que forma nós podemos determinar, nós podemos encontrar datas específicas na linha do tempo utilizando as expressões DAX. Essas expressões posteriormente podem servir como argumento, como parâmetro, para outras mais complexas, onde nós vamos de fato calcular estes indicadores e recursos que utilizamos para análise diária. Ok? Isso dito, mãos à obra. Vamos lá. Bom, o nosso exercício basicamente vai ser refazer esses cálculos que estão na tela para vocês agora. Nós vamos encontrar essas datas e para isso a gente vai utilizar algumas das expressões que fazem parte do conjunto de inteligência temporal dentro da biblioteca do DAX, tá? E alguns artifíciozinhos que a gente pode utilizar desde a época do Excel, quando a gente fazia os cálculos usando referências de célula no Excel, para manipular um pouquinho e automatizar algumas coisas. Pois alguns dos cálculos precisariam que a gente passe algum parâmetro a mais. E passar esse parâmetro de forma fixa nos obrigaria a fazer manutenção nesses cálculos futuramente. Tá? E não é essa a intenção. A nossa intenção, sempre que a gente fala de DAX, sempre que a gente está falando aí de Power Pivot, de Power BI, é automatizar o máximo possível, para que o nosso modelo continue atualizado por si só ao longo do tempo, durante o tempo que ele vier a ser utilizado em situações práticas do dia a dia. Perfeito? Então nós vamos partir do mais básico e a gente vai avançar. As expressões estão aí, vocês podem ir avaliando no decorrer do vídeo. Vou fazer junto com vocês aqui, explicando um pouco melhor e também vai estar explicado lá no artigo para vocês acompanharem, tá bom? Para efeito de organização, eu deixei uma pastinha à parte aqui, chamada aula. Vou colocar os novos cálculos aqui. Vou utilizar um apóstrofo, sempre no começo, porque eu já tenho esses cálculos feitos, né, anteriormente aqui. Faz parte dos meus estudos iniciais, lá de trás, coisa bem antiga. Tá? Então vamos lá. Vou clicar com o botão direito em cima dessa pasta, nova medida. E a primeira data que a gente aprende a determinar o DAX é o dia de hoje, que é exemplo, para quem está vindo do Excel, para quem está acostumado com o Excel, nós temos lá a função hoje no Excel, né, que ao digitar, ela nos retorna a data atual, sempre de maneira automática. Ou seja, sempre que a gente abre o arquivo num novo dia, ela está sempre trazendo a data daquele dia especificamente. Assim também funciona a função today aqui dentro do DAX. Perfeito? Então, lá, olho na nossa barra de fórmulas agora. Vou chamar aqui de hoje. E a digitação é exatamente essa, a mais banal possível. Então, ao começar a digitar os 3 primeiros caracteres, o IntelliSense já está aparecendo aqui em meu socorro e me mostrando quais funções começam com esse conjunto de caracteres que eu digitei, TOD. Então, nós temos lá Today, Total Month to Date, Total Quarter to Date e Total Year to Date. Essas demais não interessam agora para mim nesse caso, tá? Então é a função today que nos interessa. Não preciso aplicar nenhum argumento para ela. Basta o parênteses aberto
e o parênteses fechado e finalizar com a tecla Enter. Perfeito? E ela vai nos retornar a data de hoje, como já está expresso aqui no nosso card, tá? A data de gravação do vídeo. Por padrão, um conforto para mim, eu gosto sempre de deixar a data no formato curto, só a data, porque a hora nem sempre nós vamos trabalhar com ela. Já adentramos daí um outro escopo um pouco mais específico e visualmente é mais confortável trabalhar então só com o formato da data, ok? Mas lógico que vocês fiquem à vontade para utilizar aquilo que for preferência de vocês. Vamos estabelecer o nosso raciocínio agora para a gente entender as próximas funções com as quais nós vamos trabalhar. Então, a today me dá sempre a data de hoje, correto? Perfeito. E se eu quiser encontrar esse mesmo dia, dia 5, mas no mês passado? Se eu quiser encontrá-lo no mês anterior, para que eu possa utilizar ambos como parâmetros dentro de uma dates between, por exemplo. Vocês sabem que a dates between, nós temos outros vídeos aqui no canal onde eu exploro essa outra função, ela sempre requer duas datas. Perfeito? Datas que eu posso, datas esta que eu posso informá-las de forma fixa, como eu posso torná-las dinâmicas. E é isso que nós estamos aprendendo a fazer aqui. Eu quero essas datas dinâmicas. Então vamos supor que eu quero sempre na dates between esse parâmetro dinâmico. Today vai me dar sempre o dia de hoje. Como eu encontro o mesmo dia no mês anterior? Lógico que existem outras formas, mas uma delas é utilizando a função edate. A função edate me permite encontrar a mesma data avançando ou retrocedendo na linha do tempo um determinado número de meses que nós vamos informar no segundo argumento da mesma. Perfeito? Então nós vamos acrescentar novamente uma outra medida. Então essa medida ela vai se chamar mesmo dia no mês anterior. E nós vamos aqui fazer uso da função edate. Então eu começo a digitar ed e eu já tenho essa função como a primeira na minha lista do IntelliSense. Com a tecla Tab eu confirmo a minha escolha, ela termina a digitação, abro o primeiro parênteses e fica tudo pronto para eu entrar agora com os meus argumentos. A função edate pede dois argumentos. Uma start date. O que é essa start date? Da onde eu começo? Da onde eu parto? Qual que é meu ponto inicial? Se eu quero retroceder a mesma data de hoje, então o ponto inicial é a função today. Tanto eu poderia chamar aqui a medida que eu acabei de calcular, que eu chamei de hoje, como eu posso colocar today aqui novamente. Para efeito de automação total, tá? Eu vou continuar trabalhando com funções. No dia a dia, vocês têm a liberdade de avaliar o que ficar mais confortável no contexto de trabalho de vocês. Perfeito? Então, o primeiro argumento da edate vai ser a função today, meu ponto de partida, vírgula, e o segundo argumento, meses, é exatamente o número de meses que eu quero, com qual eu quero trabalhar. Que eu quero avançar ou retroceder na linha do tempo. Se eu quero achar a mesma data no mês anterior, então eu estou voltando no tempo. Voltar no tempo implica em números negativos. Então a minha escolha é por menos 1. Fecho parênteses da edate e finalizo com Enter. E com isso, formato. E tenho aqui a minha mesma data, o mesmo dia 5, porém dia 5 de maio de 2022 e não 5 de junho, que é o dia atual. Essa é uma maneira de abastecer, por exemplo, então a função dateBetween com as duas datas que ela requer. Só que eu estaria fazendo isso de uma maneira automática. Poderia inserir essas duas datas como variáveis e alimentar a dateBetween com essas variáveis. Perfeito?
Isso me daria um funcionamento automático com o qual eu não precisaria mais me preocupar, eu não precisaria voltar ao meu trabalho, ao meu projeto e ficar dando manutenção nesse aspecto. Para completar nosso raciocínio, da mesma maneira, se eu quiser encontrar então essa mesma data um mês adiante, um mês para frente, o que eu preciso fazer? Eu apenas manipulo esse segundo argumento, tirando esse sinal negativo. Se eu quero avançar no tempo, então o número tem que ser positivo. Perfeito? Então, uma nova medida. Mesmo dia, mês, próximo mês, né? Novamente a função edate, novamente passando a função today como primeiro argumento da mesma, e após a vírgula, somente o número 1, né? Um 1 positivo, porque eu quero avançar um mês. Então eu quero encontrar o dia 5 de julho, como está informando aqui o nosso card. Se eu quisesse encontrar de agosto, seria 2. O mesmo 2 meses para frente, 3 meses para frente, eu aplicaria esse número. 3 meses para frente eu encontraria lá na frente em outubro, nesse caso. Ok? Nós já estamos em junho, avançaria setembro, perdão. Avançaria e estaria encontrando ali o mês de setembro. Ok? Então, já fica fácil, já fica compreensível para qualquer um que basta manipular esse número e eu vou avançar ou retroceder quanto eu venha a precisar para resolver o problema que está na minha mesa naquele momento. Então, fecho parênteses da minha today, da minha edate, e a minha função está concluída. Até aqui, moleza. Acredito que a maioria de vocês já tenha tido a curiosidade anteriormente de trabalhar com essa expressão para encontrar esse tipo de data. Uma outra função extremamente útil, muito legal, dentro do conjunto das expressões DAX, para se trabalhar nesse aspecto, é a função IOMONF. A função IOMONF também já foi abordada em outros vídeos aqui no meu canal. Tá? A IOMONF ela é praticamente idêntica à edate, mas ela tem uma característica que faz a diferença entre ambas. Tá? A edate trabalha nos 3 pontos de uma data, no dia, no mês e no ano. A IOMONF trabalha apenas mês e ano, ela ignora o dia. Porque como o próprio nome dela já deixa evidente, IOMONF, end of month, tá? Ela sempre vai retornar o último dia do mês, independente de qual data nós estivermos passando para ela como argumento. Tá? Ela não vai retornar o mesmo dia, ela vai ignorar o dia e vai nos remeter ao último dia daquele mês. Digitando vai ficar mais fácil para compreender. Então vamos lá. Vou acrescentar uma nova medida. Então, agora nós vamos encontrar o fim desse mês aqui que nós estamos. Tá? Então eu vou chamar de fim do mês. E vou chamar aqui a função IOMONF. Começo a digitar, o IntelliSense me retorna ela, confirmo com Tab, e olhando agora para a tooltip que se abre, a gente verifica os mesmos argumentos da edate. Uma start date e meses, o número de meses que nós queremos modificar essa data. Para manter dinâmico, novamente, nosso start date será passado pela função today, a partir de hoje, ok? E para o segundo argumento, o argumento número de meses, como eu quero do mês atual, eu não quero nem avançar, nem retroceder, então eu vou informar 0. Eu não posso deixar em branco, porque a função não vai funcionar, vai retornar erro. Então eu devo informar 0, ou seja, nem avance, nem retroceda. Fecho parênteses. E eu já tenho fim do mês com apóstrofo também. Então vamos jogar mais um aqui na frente, não tem problema. Saindo do zoom, vamos fechar essa janelinha.
Nada que mais um aqui não resolva. Fechamos. E o que a gente passa a ter, então, é o fim do mês, a data do fim do mês. Está aqui, 30 de junho, hoje é junho, perfeito? Então, nós temos esse resultado. Então, reforçando o que eu disse, mesmo partindo de today, ou seja, do dia 5 de junho, diferente da EDATE, ela não me retornou o dia 5, ela me retornou o dia 30. Ou seja, o último dia do mês. Dessa forma, fica claro para nós que, então, se eu manipular novamente esse segundo argumento, eu posso encontrar o final de outros meses, certo? E é isso que nós vamos fazer agora. Se com o parâmetro em 0 nós encontramos o final do mês atual, eu vou utilizar então agora o parâmetro menos 1 para encontrar o final do mês passado, o final do mês anterior. Então vamos lá, uma nova medida. Que eu vou chamar fim do mês passado. E novamente, iomonth today, vírgula, menos 1. Então, dessa maneira, agora nós vamos manipular para que consigamos retroceder na linha do tempo. Finalizo com Enter, sair do zoom aqui e destacar para confirmar para vocês. Então, o fim do mês anterior, do mês passado, 31 de maio, e a única coisa que fizemos foi, como vocês podem conferir aqui, a alteração do segundo parâmetro. Passamos menos 1 em lugar de 0. Eu vou aproveitar essa virada que nós acabamos de fazer, de realizar, para mostrar para vocês que nós também podemos trabalhar com parâmetros externos à função, para chegar aonde nós queremos. Tá? Até aqui, enquanto nós falamos de 1, menos 1, de 0, ou de menos ou mais qualquer outro algarismo, a gente está falando de parâmetros internos da função, em avançar ou retroceder na linha do tempo dentro dos argumentos dela mesma. Porém, eu não tenho uma função start of month, não que funcione dessa maneira. Ter até temos, mas ela funciona de uma outra forma, tá? Eu não tenho essa função que me retorne o primeiro dia do mês, tá? Da maneira como a iomonth trabalha. Então eu preciso simular isso utilizando um parâmetro externo. Se com essa última função eu encontrei a última data do mês passado, e como, partindo da premissa que a resposta dessa função é uma data, então fica claro para mim que se eu acrescentar um dia a essa data, eu vou encontrar o primeiro dia do mês atual, que é a sequência lógica. Então é isso que nós vamos fazer, perfeito? Então nós vamos acrescentar uma nova função. Essa, agora, eu vou chamar de começo do mês. E novamente, vamos aplicar iomonth partindo de hoje, retrocedendo 1, para que eu encontre o último dia do mês passado, e agora sim, externo à função, fora do parênteses, eu informo mais 1. O que mais 1? Acrescente mais um dia a essa data. Tá? Como a resposta aqui é uma data propriamente dita, ela vai se deslocar na linha do tempo, e nessa linha do tempo, pela lógica, após o último dia do mês anterior, eu tenho o primeiro dia do mês atual. Fechando, clicando em Enter, vamos conferir aqui a sintaxe da função. Então, começo do mês, idêntica à que eu já tinha feito anteriormente,
ok? E está aqui o retorno da mesma. Perfeito? A gente passa a ter, então, com isso, o primeiro dia do mês atual. Sempre de maneira automática. Por quê? Porque eu estou passando ponto de partida com a função today. Eu estou automatizando essa conta, estou automatizando esse cálculo. Ao final do mês, quando a gente virar de junho para julho, essa expressão vai automaticamente se recalcular. E em vez de trazer 1 do 6, vai passar a trazer 1 do 7. Perfeito? Então, essa é a vantagem. É isso que nós estamos buscando aqui com esse exercício. Encontrar parâmetros que possam ser automatizados e nos poupar retrabalho futuro em outras situações mais complexas com as quais estejamos trabalhando. Perfeito? Então, vamos sair do Zoom e vamos seguir essa mesma lógica agora para encontrar outros tipos de data, ok? Então, podemos encontrar também ali o começo do mês anterior, né? O início do mês anterior. Como fazer isso? Eu vou acrescentar uma nova função. Se eu já tenho o fim do mês anterior e eu consigo encontrar o início do mês anterior, eu consigo, então, através da função DatesBetween, vocês já devem ter concluído isso, fazer um cálculo totalmente fragmentado, um cálculo perfeitamente colocado, um bloco antes, se pensando em mês, dentro da linha do tempo, o que é muito útil para comparações, principalmente quando a gente estiver lidando com expressões um pouco mais complexas do que as triviais que a gente usa no dia a dia. Perfeito? Então vamos lá. Começo. Deixa eu colocar lá o começo. Vamos aplicar o zoom para vocês acompanharem. Do mês anterior. Então, o começo do mês anterior, novamente eu vou aplicar a função IOMONF, ok? Partindo novamente de today. E se eu quero o começo do mês anterior, então eu preciso encontrar primeiro a última data do mês retrasado, anterior a ele. Então, eu preciso retornar 2 meses no tempo e não apenas um. Perfeito? Com isso, se eu estou em junho, esse menos 2 fará com que eu encontre o dia 30 de abril e não 31 de maio. Fecho o parênteses da IOMONF e agora sim eu acrescento mais um dia a essa data de 30 de abril. A data subsequente a 30 de abril, obviamente, é 1º de maio. Fecho. E vamos lá, vamos confirmar o resultado aqui. Deixando claro aqui para vocês a sintaxe. Começo do mês anterior, 1º de maio. Perfeito? O interessante desse exercício é que você não precisa de nada. Você pode partir de um Power BI em branco, tá? Para fazê-lo. Então, vocês podem fazer junto comigo a hora que vocês quiserem, porque tudo aqui está sendo automatizado. Perfeito? Feito isso, vocês já devem ter deduzido, obviamente, que existem várias outras datas que vocês conseguem encontrar com essas expressões, com a EDATE e com a IOMONF, manipulando tanto esses argumentos externos quanto os argumentos internos dessas funções. Vamos avançar um pouco mais, vamos expandir um pouco mais e vamos imaginar agora que nós precisamos encontrar o fim do ano, o último dia do ano atual. Novamente, nós não temos uma year, ok? Nós não temos uma função que vai funcionar como a IOMONF, mas no contexto anual, no contexto de um ano. Então, a gente precisa continuar trabalhando com ela, mas fazendo uso aqui de alguns outros artifícios que vão nos auxiliar aritmeticamente a encontrar o cálculo que nós precisamos fazer. Perfeito? Então, se com a função IOMONF eu localizo o último
dia de um mês, e eu posso tanto retroceder quanto eu posso avançar na linha do tempo. Então, o que eu preciso saber para encontrar o último dia do ano atual é quantos meses eu preciso avançar. Perfeito? Se eu estou em junho, junho é o mês 6, até dezembro, dezembro é o 12º mês do ano, é o último mês do ano, são outros 6. Então já está explícito para mim que se eu fizer aqui uma IOMONF partindo de today e acrescentar 6, eu vou encontrar o último dia do ano. Vamos fazer só para experimento dessa forma. Último dia do ano. IOMONF. Vamos novamente partir de today e vamos acrescentar então 6 meses a essa conta. Avançando 6 meses na nossa linha do tempo, vou tirar o zoom, vou trazer um outro cardzinho aqui no canto, só para mostrar isso para vocês. Então, tá aqui, vamos ocultar aqui essa coluna para aqui. A nossa tabela vai para a parte de cima e aqui está. Então, o último dia do ano, vou aumentar aqui o tamanho da fonte. E vamos formatar aqui só com a data sem a hora, né? Só com short date. Não está aumentando por algum motivo. Tudo bem. Está aqui, 31/12/2022. Perfeito. Achei a última data do ano, achei o fim do ano. Mas nós achamos de uma maneira fixa. Dentro de alguns poucos dias, e alguns dias, o mês de junho termina, a gente entra em julho e esse cálculo vai começar a retornar um número errado. E você vai ter que fazer o quê? Voltar a ele e alterar esse número 6. Então aqui a função desse exercício que nós estamos fazendo é automatizar isso. Né? Por que eu vou deixar esse cálculo fixo? Por que eu vou ter que voltar para ele e ter que mexer nele de novo? Como que eu encontro então automaticamente esse número? Bom, nós vamos aplicar uma lógica aqui. Todos os anos têm 12 meses, faz parte do nosso calendário, ok? Então nós vamos fixar esse número de 12 e nós vamos calcular o que tem que ser subtraído desse número de 12 para gerar esse segundo argumento da função IOMONF. Bom, se eu quero fazer uma conta com meses, se eu quero encontrar, nesse caso, o número de um mês, as expressões DAX me fornecem a função MONF, que faz exatamente isso. A função MONF me retorna o número do mês de uma data qualquer. Então vamos fazer passo a passo para vocês entenderem aqui. Eu vou acrescentar então aqui uma nova medida. Para facilitar um pouquinho mais o entendimento, eu vou fazer o uso de variáveis, tá? Vou chamar de final do ano, dá na mesma. E eu vou fazer o uso aqui de variáveis para a gente vir retornando o resultado da variável, só para vocês, para aqueles que estão começando agora, a minha preocupação é sempre, eu não tenho controle sobre quem vai assistir o vídeo. Então você, usuário mais avançado, que já está aí há mais tempo trabalhando com o DAX, provavelmente você não vai ver nenhuma novidade aqui. Tá? Para você, provavelmente, esse vídeo até pareça um pouco fútil, um pouco banal. Mas é bom lembrar que nós temos sempre novos colegas, novos usuários que estão entrando agora no ramo, que estão tomando contato com essa realidade agora e que precisam de um amparo nesse momento. Tá? Então, pensando neles, eu vou fazer aqui um pouco mais devagar, um pouco mais passo a passo, para que eles compreendam como que a gente chega no número que nós vamos chegar aqui. Perfeito? Então, eu vou declarar aqui uma variável, number,
tá? Vou chamar de number. E esse número vai ser o número correspondente do mês atual, tá bom? Então, como que eu descubro que mês é esse? Eu vou aplicar aqui a função month, que, como argumento, me pede uma data. Essa data eu quero também dinâmica, então, novamente, eu vou fazer o uso da função today, tá? Então, eu quero saber month de today, o mês de hoje. Fecho parênteses da month. E aqui no meu return, eu vou só trazer a minha number. Perfeito? É só ela que eu quero trazer por enquanto. Notem que agora eu tenho como resposta não uma data, mas um número inteiro. Tá? Essa é a característica da função month. A função month não vai me devolver o nome do mês, ela vai me devolver um número correspondente a ele. Tá bom? Então, que número é esse que ela retornou? Venho aqui para o meu card de novo e vou trazer essa função aqui. E agora sim eu posso acompanhar que ela me retornou o número 6. Perfeito? Então, se no cálculo inicial que eu fiz, último dia do mês, eu informei o 6 manualmente, eu posso substituir esse número 6 por aquela expressão que nós usamos ali com variáveis. Ok? Dessa maneira, eu vou manipular a outra medida novamente. Então, aqui agora, no nosso return, o que eu vou fazer? Então, me retorne IOMONF today number. Então, agora aqui eu vou trazer a expressão completa e, em vez de colocar month today depois da vírgula, eu vou trabalhar com a variável mesmo que já está ali. Certo? Fazendo isso, exatamente como eu esperava, eu vou ter, só formatar aqui como uma short date novamente, eu terei então, das duas maneiras, para confirmar aqui para vocês, o último dia do ano atual, 31/12/2022. E com isso, meu problema está resolvido? Ainda não. Por quê? Está resolvido porque, coincidentemente, nós estamos no meio do ano. Então, eu estou exatamente na metade do caminho, 6 mais 6 igual a 12. Mas se eu deixar como está a expressão, quando eu chegar no mês de julho, essa variável não vai me retornar 6, ela vai me retornar 7 e, consequentemente, vai acrescentar 7 na minha IOMONF. E eu vou deixar de encontrar o último dia do ano e vou passar a encontrar o último dia do mês subsequente ao final do ano. Então eu vou encontrar lá 31 de janeiro de 2023. Poxa, eu vou ter uma lambança nos meus cálculos dessa forma. Então aqui entra o último artifício, que foi o primeiro que eu falei, na verdade, no passo anterior. O que nós precisamos fazer agora é subtrair do 12, que é o número total de meses do ano, o que vai ser encontrado pela nossa variável. Perfeito? Então, vamos retornar aqui a função. E aqui no segundo argumento da IOMONF, eu vou colocar 12 menos number. Por que 12 menos number? Vamos lá. 12 é o número total de meses do ano. Agora, meu number está retornando 6, 12 menos 6 igual a 6. Eu vou continuar com a mesma resposta na minha função. Quando chegar no mês que vem, number vai me retornar 7. E, em vez de subtrair, então, 7 da minha IOMONF, vai subtrair 5. E eu vou chegar no mês 12 de novo. Quando chegar em agosto, meu number vai me retornar 4. E eu vou chegar novamente em dezembro, certinho. Ok? Então, a partir daqui, a gente passa a subtrair do número 12 o resultado da nossa variável.
Com isso, nós sempre vamos terminar no mesmo lugar, nós sempre vamos terminar no último mês do ano. Perfeito? Então essa é a pegadinha, digamos assim. Não gosto muito desse vocabulário, mas que seja, tá? Então essa é a pegadinha aí desse tipo de cálculo, tá? A gente precisa, então, lançar mão de alguns artifícios para automatizar essa camada, automatizar essa etapa, perfeito? Como um último exercício, até para o vídeo não ficar longo demais, não ficar cansativo demais, vamos fazer a última, que é encontrar o começo do próximo ano, tá? Essa também é muito legal, porque a gente vai usar aqui todos esses argumentos, funções, argumentos internos e argumentos externos também, tá bom? Então vamos lá, uma última medida, né? Que nós vamos chamar aqui de começo do próximo ano. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos partir de novo da função IOMONF, ok? Vamos informar para IOMONF novamente como ponto de partida hoje, today, perfeito? E como está aqui no nosso gabarito, nós vamos tirar então agora da IOMONF 12 menos month today. A mesma variável que a gente aplicou, o mesmo cálculo que nós aplicamos na variável no passo anterior, tá bom? Não vou fazer com variável agora, fiquem à vontade, vocês podem fazer isso. Para seguir aqui a linha do exercício, eu vou concluir da maneira como está explícito aqui embaixo, perfeito? Então, 12 menos month today, fecho parênteses da month, fecho parênteses da IOMONF, e aqui sim, fora do ambiente das expressões, eu acrescento mais um. Ou seja, mais um dia a essa data que será encontrada. Vamos trazer aqui para o nosso card, só para confirmar aqui para vocês. Deixa eu formatar direitinho. Aí. Então tá aí, tá? A gente passa a ter o cálculo correto, utilizando aí não somente as funções em si, como alguns artifícios aritméticos, digamos assim, tá bom? Para manipular os parâmetros do cálculo que está sendo feito. Eu imagino que se você chegou até aqui, você já conseguiu exercitar em mente outras datas que podem ser encontradas simplesmente traçando pequenas variações do método que está aqui exposto. É essa a intenção, tá? Então, assim, tanto agora aqui, nessa imagem final que vocês estão vendo, podem tirar um print da tela, caso queiram guardar as expressões que estão explícitas aqui. Isso aqui também vai estar no artigo, eu vou deixar um link para o artigo aqui, na descrição do vídeo, tá? O artigo vai ser publicado praticamente ao mesmo tempo. E lá também eu vou deixar o link do vídeo para quem quiser, para quem fizer o caminho contrário, para quem encontrar o artigo primeiro e quiser verificar o vídeo depois. A minha sugestão é que você exercite. Não importa em que ponto do seu aprendizado você está. Se você ainda é iniciante, se você já está avançado, se você já está mais lá na frente, exercite. Exercitar é preciso. O DAX não é difícil, não é complicado. É complicado, mas ele se torna mais difícil quanto menos a gente estuda, tá bom? Então, dessa maneira, fica a minha sugestão. Estude. Estude, repita o exercício, parta de arquivos em branco, refaça, até que você consiga fixar bem em mente todos os recursos que foram explorados aqui. Espero ter ajudado. Espero conseguir no próximo vídeo enriquecer um pouco mais tudo isso que a gente vem estudando aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.